Existe uma frase que sempre aparece citada quando o assunto é o BRICS. Que o BRICS vai derrubar o dólar. E junto com ela vem todo aquele pacote. Que o mundo vai mudar, que os Estados Unidos vão perder o poder, que o Brasil vai ficar mais rico, que a China vai dominar tudo, ou que isso é só um teatro político. Mas a verdade é que quase ninguém para fazer a pergunta que realmente importa. O que o BRICS muda na prática? Não no Twitter, nem no discurso político e nem mesmo no futuro hipotético. Eu tô falando de mundo real. Da indústria, da energia, do comércio, do investimento, da inflação, da moeda, da posição estratégica do Brasil no tabuleiro global. Porque o BRICS não é só uma sigla bonita. BRICS é um sintoma. Um sintoma de que a economia mundial está mudando de forma lenta, mas irreversível. E se você acha que isso não afeta o Brasil, então você ainda está preso numa ideia de que o mundo ficou no século passado. Hoje, o Brasil não é só um país em desenvolvimento. O Brasil é um território continental, com recursos críticos, agricultura dominante e uma posição geográfica que se tornou mais valiosa do que muita gente percebe. E é justamente por isso que o BRICS importa. Então, vamos entender essa história do jeito certo, com contexto, com números, com fatos e com o mínimo possível de torcida. Então apertem os cintos porque está começando agora mais um episódio de Vault Protocol. And, you have this little group called BRICS. It's fading out fast, but BRICS is, they wanted to try and take over the dollar, the dominance of the dollar. And because I told them that if they want to play games with the dollar, then they're going to be hit with a 100% tariff. BRICS is dead since I mentioned that. Государства Евразии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. БРИКС существенно превосходит некоторые другие объединения, в том числе и группу семи. Porque quem quer vender, vai. Quem quer comprar, vai. Se ficar esperando, as coisas não acontecem. the reserve currency is so important. If we lost that, that would be like losing a world war. Antes de falar de BRICS, a gente precisa falar do cenário global atual. Porque o BRICS só faz sentido quando você entende a crise silenciosa do mundo moderno. A ordem econômica mundial que dominou o planeta desde o fim da Segunda Guerra Mundial foi construída com base em 3 pilares. O dólar como moeda central de comércio internacional, instituições como o FMI e Banco Mundial dominadas por Estados Unidos e Europa, e uma rede de alianças militares e econômicas lideradas pelos Estados Unidos. Esse modelo funcionou por décadas, mas o problema é que ele funcionou bem principalmente para quem já estava no topo. A partir dos anos 2000, esse equilíbrio começou a ser tensionado. A China entrou na OMC, explodiu como potência industrial e virou o chão de fábrica do mundo. A Índia começou a crescer como potência demográfica e tecnológica. A Rússia tentou a voltar a ser relevante como potência energética. E países como o Brasil ganharam peso com commodities, agricultura e reservas estratégicas. Só que aí o mundo passou por uma sequência de choques que desmontaram a ilusão de estabilidade global. A crise de 2008, a pandemia, a guerra na Ucrânia, tensões no Oriente Médio, crise energética na Europa, disputas dos Estados Unidos versus China em tecnologia e semicondutores. E a cada choque que ia acontecendo, deixava uma mensagem cada vez mais clara. O mundo globalizado não é tão confiável quanto parecia. Hoje em dia, nenhum país quer depender completamente do outro. E mais importante, nenhuma potência quer deixar o futuro nas mãos de um único sistema. O dólar continua dominante, mas o mundo começou a fazer uma pergunta desconfortável. E se o dólar deixar de ser neutro e virar uma arma política? Porque é exatamente isso que começou a acontecer. Quando os Estados Unidos aplicam sanções financeiras a um país, o que eles estão fazendo na prática é usar o sistema global, bancos, pagamentos internacionais, reservas em dólar, como mecanismo de pressão. E isso pode ser justo ou injusto dependendo do caso. Mas o fato é
O dólar é poder. E quando existe poder concentrado demais em um único ponto, o resto do mundo começa a buscar alternativas. E é aqui que o BRICS deixa de ser uma sigla e vira um projeto real. Vamos começar pelo básico. BRICS é um grupo formado originalmente por Brasil, Rússia, Índia, China e depois África do Sul. O termo BRIC foi criado em 2001 por um homem chamado Jim O'Neill, um economista da Goldman Sachs, como uma previsão de que essas economias emergentes poderiam crescer e ganhar relevância global. Ou seja, no início, o BRICS era só um termo de mercado. Porém, como muitas coisas na geopolítica, uma ideia começa como um conceito e vira realidade quando os interesses se alinham. Em 2009, os países começaram a se reunir fortemente, e com o tempo, o grupo deixou de ser apenas um clube simbólico e passou a construir mecanismos próprios. E o mais importante deles foi o novo Banco de Desenvolvimento, o famoso NDB, criado em 2014. O objetivo era simples: criar uma alternativa parcial ao Banco Mundial e ao FMI, com foco em infraestrutura e desenvolvimento. E isso importa porque países emergentes sempre reclamaram da mesma coisa. E o FMI e o Banco Mundial, apesar de ajudarem com crédito, impõem condições políticas e econômicas muito duras. Às vezes até necessárias dependendo do ponto de vista, mas muitas vezes vistas como interferência. Então, o NDB surge como um instrumento para financiar projetos sem a mesma estrutura de controle ocidental. Hoje, o NDB tem sua sede em Xangai e inclusive já foi presidido pela Dilma Rousseff, fato que por si só já mostra como o Brasil tem protagonismo institucional dentro do bloco. Mas aqui entra um ponto importante. BRICS não é a OTAN, não é aliança militar, não é pacto de defesa e também não é a União Europeia. Não existe lei BRICS, não existe moeda única, não existe parlamento. O BRICS é mais parecido com um fórum estratégico, um espaço de coordenação pública e econômica. E esse tipo de estrutura até pode parecer fraca, mas na prática, fóruns assim podem mudar o mundo lentamente, porque elas criam convergência. Agora vem a pergunta-chave: por que esses países decidiram se unir? A resposta curta seria: porque eles perceberam que estavam crescendo, mas ainda jogavam um jogo com regras feitas por outros. Mas vamos detalhar isso. Após a Segunda Guerra, os Estados Unidos se tornaram a potência dominante. O dólar virou moeda central. O FMI e o Banco Mundial surgiram como garantidores de estabilidade. Isso foi importante para reconstruir o mundo, mas também consolidou uma estrutura onde os países ricos tinham mais poder de voto e influência. E quando economias emergentes começaram a crescer, eles passaram a ter um problema. Elas produziam mais, exportavam mais, consumiam mais, mas não tinham a mesma voz política global. Era como se você tivesse virado uma empresa gigante, mas ainda fosse tratada como estagiário nas decisões. A crise de 2008 foi um ponto de ruptura, porque o mundo viu uma coisa chocante. Os países que diziam ser o centro da estabilidade econômica global foram justamente os que causaram uma crise gigantesca. E aí, o mundo emergente entendeu. Se o sistema quebra, ele quebra por causa do centro. E se o centro quebra, você precisa de alternativas. É nesse momento que o BRICS começa a ganhar sentido, não como um bloco ideológico, mas como um mecanismo de barganha. Porque se você tem Brasil, Rússia, Índia e China negociando em conjunto, você não é mais um país pedindo espaço, você vira um conjunto de países com poder de pressão. E isso se torna mais evidente no cenário atual. Quando a guerra na Ucrânia começou, por exemplo, o Ocidente aplicou sanções pesadas na Rússia, e o resto do mundo observou o seguinte: reservas internacionais podem ser congeladas, bancos podem ser isolados, transações podem ser bloqueadas. Isso cria um precedente histórico. Não importa se você concorda ou discorda da sanção. O ponto é, o mundo percebeu que o sistema financeiro internacional não é neutro. Ele tem dono. E quando o sistema tem dono, outros atores vão tentar construir caminhos paralelos. E é isso que o BRICS está tentando fazer. Por muito tempo, BRICS parecia um clube pequeno, mas recentemente ele se expandiu. Hoje,
o BRICS passou a incluir países como a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Irã, Egito, Etiópia, Indonésia, ou seja, o BRICS começou a puxar o Oriente Médio e parte do Sul global para dentro da estrutura. E isso muda o peso geopolítico do bloco, porque quando você adiciona a Arábia Saudita e Emirados, você está adicionando dois atores gigantes do petróleo e da energia global. Quando você adiciona Irã, você adiciona uma potência regional que vive sob sanções e tem interesse direto em sistemas alternativos ao dólar. Quando você adiciona a Indonésia, você adiciona uma potência asiática com recursos minerais estratégicos como o níquel, fundamental para baterias. O Banco Central do Brasil aponta que, com a expansão, o BRICS representa cerca de quase metade da população mundial e uma parcela significativa do PIB global, especialmente quando medido por paridade de poder de compra. Esses dados variam conforme o recorte, mas o consenso é claro: o BRICS não é pequeno. Ele é grande o suficiente para ser levado a sério. Mas ainda assim, a grande questão é: isso é um bloco funcional ou um amontoado de interesses diferentes? E é aqui que entra a parte mais interessante. Agora vamos colocar o Brasil no centro da história, porque quando você fala de BRICS no Brasil, muita gente pensa em ideologia. O Brasil está se afastando do Ocidente, o Brasil está se aproximando da China, e isso é alinhamento político. Mas isso é superficial. O Brasil é uma potência diferente dentro dos BRICS. O Brasil não é uma potência militar como a Rússia, não é uma potência industrial como a China, não é uma potência demográfica como a Índia. O Brasil é potência territorial e potência de recursos. E isso, em 2026, vale ouro. Vamos ser objetivos. O Brasil está entre os maiores produtores e exportadores do mundo de soja, milho, carne bovina, açúcar, café e celulose. O Brasil também tem reservas minerais relevantes, que é minério de ferro, bauxita, manganês, ouro, nióbio. O Brasil tem uma matriz energética relativamente limpa comparada ao mundo, com grande participação hidrelétrica e expansão forte de eólica e solar. E mais importante, o Brasil tem água. E isso, no século XXI, é um ativo político maior do que petróleo em alguns contextos. E aí você começa a entender o porquê o Brasil é importante para o BRICS. O Brasil é um fornecedor de estabilidade física. Enquanto o mundo vive crise alimentar e crise energética, o Brasil é um dos poucos lugares do planeta com o potencial de ser celeiro, potência energética e base industrial se houver estratégia. Agora, aqui entra o ponto crítico. O Brasil pode ser protagonista ou pode ser só fornecedor. E é aqui que o BRICS vira uma faca de dois gumes. Agora vamos falar do tema favorito de todo mundo: a desdolarização. Existe um discurso repetido em todo lugar dizendo: o BRICS vai criar uma moeda e derrubar o dólar. Isso rende clique, rende debate e rende briga. Mas a realidade é muito mais técnica e muito menos explosiva. Para começar, o dólar não é dominante porque é imposto. Ele é dominante porque o mundo inteiro confia na liquidez e na estabilidade do sistema americano. O dólar é usado porque é aceito em qualquer lugar, tem mercado financeiro profundo, tem previsibilidade jurídica e os Estados Unidos têm capacidade militar e econômica para sustentar influência. Agora, o que o BRICS pode fazer, e já vem fazendo em partes, é reduzir a dependência do dólar em transações bilaterais. Por exemplo, Brasil e China já fazem parte do comércio, usando mecanismos de liquidação direta, sem passar necessariamente pelo dólar como intermediário. Mas isso é diferente de substituir o dólar. Isso é apenas diminuir fricção e risco. E aqui entra uma diferença que muita gente não entende. Uma coisa é negociar em moeda local. Outra coisa é ter uma moeda global de reserva. Para uma moeda virar reserva mundial, você precisa de confiança, estabilidade macroeconômica, transferência e mercados financeiros grandes e abertos. E o BRICS não tem isso como conjunto. A China tem controle de capital forte, a Rússia está sob sanções, o Brasil tem histórico de volatilidade cambial.
a Índia também controla bastante sua economia. Ou seja, o BRICS pode criar sistemas alternativos, mas a criação de uma moeda única está muito distante. Então, o ponto real não é o fim do dólar, o ponto real é o surgimento de alternativas parciais ao dólar. Isso já é o suficiente para mudar as relações de poder. Agora vamos falar objetivamente. O que isso muda para o Brasil? Vamos dividir em cenários. Cenário 1. O Brasil usa o BRICS como plataforma industrial. Nesse cenário, o Brasil aproveita investimentos, acordos e financiamentos para construir indústria de fertilizantes, indústria química, indústria de máquinas agrícolas, semicondutores básicos e infraestrutura energética. Ou seja, o Brasil deixa de ser só exportador e vira transformador. Isso é difícil, mas é possível. Cenário 2. O Brasil vira apenas fornecedor do sul global. Aqui, o Brasil cresce exportando mais soja, minério e carne, mas continua importando tecnologias e produtos de alto valor. É um crescimento real, mas limitado. E nesse cenário, o Brasil vira um gigante de commodities que não decide os rumos do próprio desenvolvimento. E cenário 3. O BRICS se fragmenta e vira apenas símbolo político. Esse cenário também é possível, porque o BRICS tem contradições internas. China e Índia têm rivalidade, Rússia tem interesses diferentes, Arábia Saudita e Irã têm disputas regionais. Ou seja, o BRICS pode crescer e ainda assim não virar um bloco coeso. Então a grande verdade é, o BRICS não garante nada automaticamente, ele abre portas, mas o Brasil precisa decidir se entra como jogador ou como fornecedor. Os 11 membros plenos dos BRICS já superam 40% do PIB global em paridade de poder de compra. Então, o que realmente muda para o Brasil? O BRICS não é uma revolução instantânea. Não é o fim do dólar amanhã, não é a queda dos Estados Unidos, não é a nova União Europeia. Mas ele é um sinal claro de que o mundo está mudando. O BRICS mostra que o planeta está caminhando para um cenário multipolar. Um mundo onde o poder é dividido entre blocos. E nesse mundo, país que tem território, recursos, energia e comida tem influência. O Brasil tem tudo isso. O problema é que influência não é automática. Influência exige estratégia. O BRICS pode ser uma ferramenta para o Brasil aumentar sua autonomia econômica e política, mas também pode ser apenas um caminho para reforçar o papel de exportador de sempre. O futuro não depende do BRICS, depende do Brasil entender o jogo. Porque no século XXI, o país que não tem projeto nacional vira projeto de outros. E o BRICS, no fim das contas, é apenas um espelho. Ele não diz o que o Brasil vai ser, ele revela o quanto o Brasil está preparado para decidir. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até mais.